Pessoal, vamos ver aí as últimas notícias do Bahia, né? Globo Esporte aí. Informações de última hora. Eu vou mostrar aí o chocolate do vice, mas melhor não. Melhor evitar conflito. E já trouxemos aqui um vídeo mais cedo sobre reações, né? Da galera aí que torce pro vice. E vamos ver as últimas notícias do Bahia. Bahia que acertou com o zagueiro que veio do Vasco. Informações validadas, beleza? Vamos dar uma conferida aí no GE e ver as últimas notícias do Bahia. Se gostar do vídeo, senta o dedo no like, se inscreva no canal e compartilhe as suas opiniões nos comentários, beleza? Então vamos lá. O Bahia oficializou a contratação do mais novo reforço do ataque. Assunto para Renan Pinheiro. Uma boa tarde, Renanzinho. Fala, Danilo, boa tarde para você, para quem está acompanhando o nosso Globo Esporte. Trata-se de Matheus Sanabria, argentino, tem 21 anos, estava no futebol dos Emirados Árabes Unidos, no Al Ain, mas foi revelado, Danilo, pelo Lanús da Argentina, assina contrato com Bahia até o fim de 2030 e foi adquirido por pouco mais de 31 milhões de reais. Assim como ele, também anunciado, o Luiz Gustavo. Só que o Luiz Gustavo já vai ser apresentado hoje, zagueiro que tem 19 anos, estava no Vasco e também tem vínculo com Bahia até o fim de 2030. Ontem nós trouxemos aqui no Globo Esporte. Quem já foi apresentado foi o goleiro João Paulo, inclusive diz estar pronto para fazer a estreia pelo tricolor, quem sabe, contra o Fluminense pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira na Arena Fonte Nova. O Bahia já voltou, inclusive, às atividades. Os jogadores ganharam folga na segunda-feira, depois de mais um resultado positivo no Campeonato Brasileiro. E hoje retomaram, portanto, as atividades. É o Bahia se reforçando para essa competição que vem, com certeza, agradando o torcedor. O Bahia está na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro. Eu volto com você aí no estúdio, Danilo. Valeu, Renanzinho. A apresentação hoje à tarde de Sanabria, novo reforço do ataque do Bahia. E tem novidade na nossa telinha para você, a NFL. Humilhação, não tem outro nome. Humilhação nacional que o Vitória sofreu ontem diante do Flamengo, 8-0. Não é porque perdeu para o Flamengo, não é normal perder o Flamengo de 1, de 2, mas do jeito que perdeu, foi horrível. E tudo isso, não dá nem para te comentar, analisar jogador, porque não é o momento. Analisar aí a diretoria do Vitória, diretoria amadora, desde o começo contratou errado, gastou o que não tinha para trazer um montão de jogadores, pernas de pau, essa que é a verdade, trouxe um técnico indesejado, que ninguém esperava que trouxesse o Carille, completamente ultrapassado no futebol brasileiro, não era o técnico, e aí o resultado está aí. Vitória sendo eliminado de tudo neste ano, e quando você pensou que já tivesse visto de tudo, aí veio uma derrota cachapante como aquela ontem no Maracanã, 57 mil pessoas, e o Brasil vendo, assistindo o Vitória perder pelo pior placar já construído dentro dessa era de pontos corridos do futebol brasileiro. Lamentável, e mais uma vez, se tem algum protesto aí é para a diretoria, que começou com a diretoria amadora, botando estagiário para dirigir futebol profissional, presidente que normalmente recebe as críticas de quem indicou e vai colocando, e o final das contas está aí. Um monte de jogadores completamente equivocados, treinador equivocado, e o Vitória pagando esse pato, correndo um risco real de rebaixamento. E depois teve até aquele pronunciamento bonitinho, não, já perdemos de 6, de 8 e tal. Gente, a situação está complicada. E ontem, inclusive, até uma brincadeira, né? Porque primeiro o técnico foi da coletiva, depois houve o pronunciamento, mas a pressão foi tão forte que logo depois ele foi demitido. O resto, você já sabe. Mas vamos falar muito sobre isso aqui, porque, gente, eu, em toda a minha carreira, e olha que eu já tenho um tempo de cronista esportivo, nunca vi, na minha vida, o Vitória perder por um placar tão grande como esse. Né? Tão doído, tão mexido. De uma forma tão vergonhosa. De uma forma tão vergonhosa. Foram 8 gols que eu contei, né? Mas podia ter sido 9, porque o Walter tirou um gol dentro do gol, e outras bolas também que foram defendidas. Mas assim, de longe, foi a maior vergonha nacional. Vitória, algo de chacota nacional. Clérison Amorim, boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Emídio. Boa tarde aos telespectadores da Band. O Vitória foi para a guerra para não guerrear. Entrou numa guerra, fazendo analogia, como se um soldado fosse para a guerra e resolvesse baixar sua espada, baixar o seu escudo. Foi isso que o torcedor entendeu ontem,
a postura do Esporte Clube Vitória. A gente debateu aqui na sexta-feira que o Vitória poderia entrar com 3 zagueiros, poderia entrar com 3 volantes. Poderia, mas não entrou. Eu vejo que é momento, Emílio, de 2 palavras, entendimento e união. União entre membros da imprensa, Emílio Pinto, Clérison Amorim, outras emissoras de rádio, a Band, todo mundo se unir. Para quê? Para ter o entendimento, e a outra palavra, da diretoria do Esporte Clube Vitória. Aproveitar, Ronaldo, aqui, doutor, e usar um termo jurídico, um erro consciente que está acontecendo no Vitória. Não tem erro por acaso, não. Estão indicando e o presidente aceita. Não, é erro consciente. Quando contrata jogadores abaixo da média, jogadores estranhos no mercado do futebol, desconhecidos no mercado de futebol, e se contrata e erra, é uma coisa. Quando se persiste no erro, aí é algo que o torcedor precisa entender, que a diretoria precisa se explicar. O Vitória vem cometendo o mesmo erro de forma consecutiva por vários meses, e desde o início da temporada, ou talvez temporadas passadas. E aí o que é estranho, contratar nada contra o jogador não tem culpa, apenas recebe um convite e aí aceita. Mas Aitor Cantalapietra, que ninguém sabia quem era esse jogador, Rubem Ismael, que ninguém sabia, Rubem Rodrigues, que ninguém conhece, Enzo, que ninguém sabia quem era no futebol, eu falo em termos de expressão. Aí Fábio Mota tem uma bola de cristal que simplesmente vai no mercado exterior, no mercado interno e descobre jogadores que nenhum outro time, nenhum outro dirigente de futebol conhecia, apenas o mágico do Esporte Trocou Clube e chama Vitória. da bolacha. Comprava a bolacha quebrada Não aqui. é isso, não. E foi Não é comprar só a bolacha importada, a bolacha quebrada importada. É só isso. Daqui a pouco É a gente entra incompetência. nesse Só para mérito. fechar, Ju, Fala. é incompetência. É como se Ju tivesse construindo uma casa e contratasse uma empresa para poder colocar mármore na frente da sua casa. E quando chegasse, estivesse com cerâmica de baixa qualidade e perguntasse para o pedreiro, para a empresa, por que colocou cerâmica? Tá difícil de encontrar no mercado mármore. Eu resolvi colocar cerâmica mesmo, que é o que tem disponível. Incompetência da diretoria do Esporte Clube Vitória. A gente vai falar melhor sobre isso, né? Porque o torcedor se pergunta muito. Há culpados? O Carille foi o alvo dessa vez, né? Mas o Vitória não está nessa situação à toa, não, Ronaldo Passos. Boa tarde. Boa tarde, Ju. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, nosso amigo Emílio Pérez. Eu acho o seguinte, hoje é um dia fatídico. Não é só para o torcedor e para o Esporte Clube Vitória, não. Hoje é um dia fatídico para o futebol da Bahia, para o futebol do Nordeste. E é motivo de chacota, inclusive dos jogadores do Flamengo, né? Mandando chamar SAMU. Isso é humilhante. É humilhante para um futebol emergente, como é o futebol da Bahia, onde o Bahia hoje está em outro patamar. Tem que se falar no Bahia sim, porque é um exemplo na prática, que nos últimos 2 anos vem evoluindo a cada dia, e o Vitória evoluindo, passando sufoco todos os anos. Por quê, torcedor? A realidade é nua e crua. O modelo de gestão de abnegados acabou no futebol, principalmente no futebol brasileiro. Vide Santa Cruz, vide Atlético do Paraná e outros menos votados estão sucumbindo por questão de gestão. É muito bonito o cara sair da arquibancada, sair de conselheiro e presidir o Vitória, lindo, né? Botar sua foto lá no muro do Barradão. É muito bonito, mas tem que respeitar o torcedor, fazer uma gestão profissional. Não pode, curioso não mexe com o futebol. Não adianta botar curioso para mexer com o futebol, que não vai dar certo. Esses modelos foram lá na década de 50, de 60, de 70. Fala nisso, a melhor década que o Vitória viveu na sua história, eu tive a felicidade de passar 4 anos lá. Foi a década de 90. Onde o Vitória teve o futebol mais profissional que eu vi desde que eu me entendo como baiano e como entendedor do futebol aqui. Essa é a pura realidade. O Vitória foi bicampeão depois de 26 anos, em 90. O Vitória foi vice-campeão da Série B, vice-campeão da Série A. E no final da década, início da década de 10, chegou à final da Copa do Brasil. Essa foi a gestão mais profissional que o Vitória teve. E ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Porque eu fui campeão da Série B. Porque eu tirei a Vitória da Série C. Isso aí era consequência de um time que tem história, sim. E eu passei por essa história. Eu estou revoltado como torcedor do Bahia. Eu sou torcedor do Bahia. Mas tenho orgulho de ter jogado no Vitória. Muito orgulho. E ter ajudado esse clube a crescer. Foi quando o Barradão aconteceu, na década de 90. Né? Eu joguei o primeiro Bavi do Barradão, 0-0, pelo Vitória. Então eu fico triste, fico chateado, muito chateado e humilhado, como baiano e como desportista. E como um cidadão que passou
dentro desse clube. Eu sei as entranhas do Vitória. Eu sei como é que funciona. E isso não mudou desde lá, quando eu estive lá há 4 anos. Então, torcedor, o Vitória prova que não tem um elenco competente. 5 jogadores considerados titulares estão machucados. Cadê o restante do elenco? Cadê a política de base? Cadê a política de base? Não tem um lateral na base do Vitória com 17, 16, com 20 anos, em condição de jogar no time profissional? Está errado. Está errado. Só temos lá o Lucas Arcanjo segurando uma bomba de cena lá atrás. E se não é ele, o Vitória está em situação pior. O Vitória não tem, só tem o Walter como zagueiro de qualidade ali. O Vitória não tem lateral de qualidade. O Vitória não tem, só tem o Baralhas, que é acima da média, na minha opinião. O Mateuzinho também. E agora o centroavante que tem feito o gol, o Caio. Fala, pessoal, geralmente jogo aberto fala do Bahia também, mas como chocolate aí, né? Que o Vitória tomou, eles deram totalmente, né, destaque para essa situação. Eu trouxe para vocês aqui a revolta, né, da mídia, até porque também pega mal, não pega mal para Bahia, mas fica assim, pô, futebol do Nordeste, os caras do Sul chegam lá e fazem o que quer, deixa o Sul, não é assim, com o Bahia não acontece isso não. Com o Bahia não acontece isso não, que o Bahia pegou o Flamengo, amigo, a gente sabe que o negócio foi pau a pau. E o Luiz Gustavo aí, de 19 anos, foi oficializado, né, como reforço do Bahia, com um contrato assinado até o fim de 2030, né? O defensor chega para reforçar o elenco principal de forma imediata, mas também faz parte do planejamento de médio e longo prazo, né, do tricolor. Formado na base vascaína, o defensor deixa a equipe carioca pela primeira vez em sua curta carreira, após ter passado todas as categorias de formação, né, e realizado 11 jogos como jogador profissional recentemente. Ele ainda disputou amistoso da seleção sub-20 e o Bahia pagou cerca de 32 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, cerca de 5 milhões de euros, né? No total, 32 milhões de reais, 32 milhões, né? Na cotação atual, e é de 70%. Muito alto, né? Considerado como um dos talentos mais promissores do Vasco na atualidade, Luiz Gustavo precisou ser vendido pelo clube alvinegro, né, por questões financeiras, que essa 7-7 do Vasco aí, meu amigo, é uma SAF de papel, viu? Porque, meu amigo, a situação que o Vasco está enfrentando aí depois que virou SAF não mudou nada. Nem sempre a SAF é salvação. Depende muito do modelo da SAF. E graças a Deus, a SAF do Bahia é uma SAF que visa a longo prazo, né? E o treinador, né, Fernando Diniz, falou o seguinte, né? A venda do Luiz Gustavo foi porque a gente precisava de recursos para tocar o clube, né? Pagar salário de jogador, um absurdo, né? Vender o jogador, pagar salário. É complicado, né? Não é o jogador que eu queria que saísse. Então ele falou isso, é sinal que o menino é bom jogador, né, pessoal? Fernando Diniz falou isso dele. E teve a apresentação também ontem, né? Do João Paulo, que veio do Santos aí. Mas vamos falar aqui do novo atacante do Bahia aí, né? Que chegou aí. O reforço no ataque aí. O Sanabria, né? Já é jogador do Bahia até o final de 2030. O atacante argentino já se apresentou. Ele disputou o Mundial, né, pessoal? É muito bom jogador. Muito bom jogador. E Rogério Ceni falou o seguinte dele, né? Até agora não temos o jogador registrado. Ele está aqui, mas ainda não tem possibilidade de jogo. Talvez seja regularizado. São 2 dias para explicar tudo, né? Usar vídeos e tudo mais. Se ele estiver bem, podemos tentar usar neste jogo de quinta-feira. Então o cara já está pronto, né? Praticamente. Só falta só enquadrar ele no ambiente, na geografia do Bahia, né? E a briga vai ser boa. Tem o Ademir, tem o Pulga, né? A briga vai ser boa, vamos? E boa sorte ao Sanabria aí. A apresentação dele é hoje, né, pessoal? Então, essa foi a notícia, pessoal. Não fique chateado, porque eu coloquei aí o corte falando do Vitória. O Ronaldo é torcedor do Bahia. Falou também ali que o Vitória tem que se espelhar, né? No modelo do Bahia. Se não virar SAF, vai ser difícil para os vice, né? Ele tem que virar SAF, porque Fábio Mota está destruindo o Vitória, né? Realmente, eu sou Bahia, mas essa derrota aí pega mal pro Nordeste, não pro Bahia, né? Mas pega mal, porque o Sport tá mal e o vice também tá mal, né? Os leões estão tudo gripados. Mas tem que procurar se virar uma SAF de repente, algum investidor grande aí, né? Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, senta o dedo no like, se inscreva no canal, compartilhe as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza?